Bom dia, paz do Senhor Jesus. Voltei aqui para falar com vocês já no finalzinho do ano, né? Estamos aí em dezembro, hoje dia 18 de dezembro, né? E o Senhor aqui pela manhã, eu estava aqui falando com Ele, né? Como é bom, como é gratificante falar com o nosso Deus, como é gratificante levantar e já levantar pensando diretamente no nosso Deus, né? É maravilhoso ter essa conexão com o Pai, né? E esses dias eu tenho estudado o livro de Jó, né? O que me traz à memória são esses momentos difíceis que a igreja tem passado, momentos difíceis que temos passado e que vamos passar, né? Estamos vivendo aí momentos complicados, né? Momentos onde nós vemos que está abalando a fé de muitos cristãos. Muitos cristãos estão se desviando da palavra do Senhor, estão enfraquecendo o seu coração devido aos acontecimentos, devido às perdas, devido às situações que têm tirado a sua fé, têm tirado o seu relacionamento, né, com Cristo. E aí parece que estamos vivendo aí, né, um momento muito parecido com o que Jó passou, né? E aí vem o questionamento, né? Começamos ao invés de tentar ouvir a voz do Senhor, nós começamos a nos questionar, né? Acredito que todos conheçam o livro de Jó, todos sabem a história de Jó, né? Quando Satanás chegou, né, de rodear a terra, e Deus perguntou o que ele estava fazendo, né? E quando Deus falou a Satanás, veja, aquele é o meu servo Jó. Deus não falou assim, aquele é o meu servo Jó bonitinho, aquele é o meu servo Jó lindinho, não. Deus falou, aquele é o meu servo Jó justo, homem justo e fiel. Foi assim que Jó foi lembrado por Deus. Que ele era justo, um homem justo, um homem de coração íntegro e justo ao Senhor, obediente ao Senhor, né? E as demais coisas todos já conhecem, né? As estratégias de Satanás, né? E aí, assim, o livro de Jó ele vem com a temática, né? Que Jó ele trata da seguinte questão: por que o justo sofre? Né? Porque aqueles que levam uma vida piedosa, né, sofrem, né? E quando isso acontece, onde está Deus? Né? Por que nesse momento de sofrimento Deus parece tão distante? Por que nesse momento de sofrimento aparentemente Deus não está do nosso lado? Né? E o livro também trata das atitudes da relação do sofrimento. As falas de Jó, né, e seus amigos ilustram ideias opostas sobre o sofrimento. Ideias que não é exatamente aquilo ali que eles estão falando. Né? Respostas, né, corretas a ele. Né? O conflito primário nesse relato é entre Deus e Satanás. Né? A gente vê claramente quando os motivos de Jó ser um homem temente e justo a Deus, de servir ao Senhor, né? Satanás ele faz o que? Ele desafia a Deus em relação à justiça de Jó, né? E o Senhor ele concorda em fazer um teste, né? E o mundo de Jó, o que acontece? Vira de ponta cabeça, né? Outro conflito contínuo ali que a gente vê entre Jó e seus amigos, e as discordâncias entre eles, né? Cada um tem lá uma ideia, cada um aponta Jó de uma forma, cada um dá a sua opinião. Mas talvez o interessante aconteça no íntimo de Jó, né? À medida que ele luta para entender como o seu sofrimento se relaciona com a justiça de Deus. Ele começa ali um conflito, né? Porque se eu sou um homem justo, se eu sou obediente, por que está acontecendo isso? Eu pequei contra ti, Senhor. O que eu fiz? Por que está acontecendo isso tudo? Né? E por fim, esses conflitos se resolvem lá no capítulo 42, quando Jó ele responde, quando Jó ele se arrepende por sua ignorância, né? E ele fala sobre Deus quando
Deus restaura a sua saúde e o abençoa. Né? Naquele momento, lá no versículo 42, né? Vamos lá, abrir lá. Lá no versículo 42, Jó, ele reconhece a sua ignorância diante de Deus e ele se humilha diante de Deus. Né? Então, responde Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E esse aqui, o versículo 4, é um versículo que fala muito ao meu coração. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Né? É uma questão que Jó está ali em conflito, Jó ele fica ali conflitando ele com sua alma, porque o que eu fiz? Senhor, não sou merecedor, Senhor, então me leva, Senhor, porque eu pequei contra ti. Não é nada disso. Né? Os amigos de Jó também, a partir do capítulo 42, quando Jó se arrepende, quando ele reconhece a sua ignorância diante do Senhor, né? Os amigos de Jó, né, ele também é repreendido por Deus, porque eles falaram de coisas que eles não tinha a ver com justiça. Não era sobre isso. Né? Não era sobre isso. Talvez a gente se pergunte, né, passamos por um momento difícil, igual eu acredito que a igreja tem passado por momentos difíceis, os cristãos estão passando por momentos difíceis, e talvez você se pergunta, né, mas Deus não conhece o coração, Deus não conhecia o coração de Jó. Deus também conhecia o coração de Jó e conhecia o coração de Abraão, né, quando ele pediu que Abraão sacrificasse seu filho. Sim, Deus conhecia. Deus sabia sim que Abraão iria fazer. Né? Deus conhecia, por isso ele foi lá e fez, por isso ele o fez. Porque Deus sabia quem era Jó, Deus sabia quem era Abraão. Porém, Jó ainda não tinha visto o Senhor da forma que o Senhor queria que ele o visse. Né? E às vezes é necessário que nós estejamos assim, vulneráveis, para entender que somos nada, para entender que somos totalmente dependentes de Deus. Às vezes Deus permite que essas tempestades ocorra e Deus, né, às vezes somos vistos, eu fico observando e às vezes eu fico pensando, né, Satanás falando, olha lá a tua serva, e Deus vai e fala, olha lá, você pode fazer o que quiser, mexer na família, mexer no emocional, mas você só não pode tocar na vida dela. Você só não pode tirar a vida dela. Né? E aí vem aí essas fúrias, e nesse momento não é sobre pecado. Eu pequei contra o Senhor, Senhor me perdoa, o que eu fiz? Não é nada sobre isso. Estamos sendo provados. Estamos sendo provados como servos de Deus. Você está preparado para ser provado por Deus? Você está preparado para passar a dificuldade? E nesse momento da dificuldade, ao invés de você ser ignorante, assim como Jó teve o momento dele de ignorância, mas logo depois ele reconheceu que Deus pode todas as coisas. O não de Deus também deve ser aceitado por nós. O sim de Deus, assim como o sim vem e a gente sorri, a gente festeja, o não de Deus também deve ser glorificado. O não de Deus também deve ser aceitado e glorificado. Devemos louvar nesses momentos do não. O silêncio de Deus deve ser glorificado. Né? Mas eu sei que isso é difícil. Maltrata, fere o nosso orgulho. Né? E começamos a questionar a existência de Deus e começamos a perguntar por que a prova? Senhor, por que tantas perdas? Por que a prova? Por que estou passando por isso? E às vezes, assim como Jó, falamos para Deus que o melhor seria que Ele pudesse nos levar desse mundo, que não seria nem melhor nós nos termos nascido, né? E aí a gente pergunta, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que eu pequei contra ti? São erradas essas perguntas. São perguntas erradas. O certo seria, Pai, o que queres que eu aprenda nesse momento?
Momento esse que está me matando, momento esse que eu não consigo clamar, momento esse que muitas vezes eu não consigo glorificar, mas o que o Senhor quer que eu aprenda nesse momento? Para reconhecer que Tu és o Senhor, que somente Tu pode todas as coisas. Não importa a circunstância, não é sobre o que você fez, não. Deus, se Ele quiser tirar você dessa situação, Ele tira, mas Ele às vezes não vai tirar. Muitas das vezes Ele vai permitir que venha a prova, que venha a circunstância ruim, que venha o não. Porque é nesse momento que Ele quer tratar de dentro para fora. Eu sempre falo isso aqui, né, quando eu vou falar uma palavra, porque é para você não desistir. Os momentos difíceis estão acontecendo e vai piorar, meu irmão. Não vai melhorar. E temos que estar firme na presença do Senhor. Temos que se levantar e ficar firme, porque não é sobre o que você fez, mas é sobre o que o Senhor quer fazer na sua vida. É sobre o que Ele quer tratar, é sobre o que Ele quer restituir, restaurar. E para isso, muitas das vezes, é necessário que venha a prova. É o momento em que você deve se prostrar e reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que Ele sim pode todas as coisas, assim como já falou, bem sei eu que tudo podes, porque somente Ele pode. Ele pode tirar e pode te colocar, Ele pode falar o sim, Ele pode falar o não. E você deve glorificar em todos os momentos. Quando já reconhece a situação, tudo muda. Porque agora ele não só ouvia o Senhor, mas olha que lindo. Quando ele reconhece a situação, as coisas mudam, porque Jó, a partir daquele momento, ele não só ouve, como ele também vê o Senhor. Hoje Deus está tratando para que você, assim como Jó, possa vê-lo, possa buscar uma intimidade com Ele. E às vezes esse momento de dificuldade aí não é simplesmente para você achar que você pecou, para que você achar que fez algo errado diante de Deus, não. É porque Deus quer algo a mais com você. Deus quer um compromisso a mais da sua parte com Ele. Deus quer algo mais, um relacionamento mais sincero, de amigo. Deus fala para Jó, né, e essa parte, né, que chama a minha atenção. Ele fala assim, ó, agora cinge os teus olhos, fica lá no verso 3. Agora cinge os teus lombos como um homem, que quer dizer, Jó, a ação de segurar as vestes em torno da cintura para ficar pronto. Em geral, o contexto está falando, se prepare para a batalha. Se prepare para lutar como servo do Senhor. Ei, não é hora de você ficar chorando. Não é hora de você ficar choramingando, perguntando por quê, Senhor. Não, levanta. Até quando você vai ficar chorando e perguntando, Deus, por que você fez isso? Deus, por que está acontecendo isso? Ao invés de você falar, Deus, eu estou aqui. Fraco. Porque não depende de mim. Sozinha. Eu sozinha eu não consigo exatamente nada. Mas aquele que me vê, aquele que tudo podes, é Ele. Né? Então é assim que você tem que fazer. É hora de se levantar. Ergue-te, segura suas vestes e fica pronto. Cinge. Né? É muito forte isso aqui, ó. Cinge os teus lombos como um homem. Né? Que quer dizer a ação de segurar as vestes em torno da cintura e ficar pronto. E, em geral, prepare-se para a batalha. Devemos estar preparados para a batalha como servo do Senhor. Ei, estamos vivendo os finais dos tempos. A palavra de Deus, ela é viva e está se cumprindo. Cristão, é hora de nos unirmos.
orarmos, clamarmos, é hora da igreja se prostrar e ter uma relação verdadeira com Deus. Não é hora de ficar chorando por coisas que perdemos, não é hora de ficar choramingando porque está acontecendo isso, não, é hora de você se levantar, erguer as suas vestes, estar pronto para a batalha e falar: Deus, eu estou aqui, usa-me como queres, ensina-me a entender o teu propósito. É essa palavra que eu quero deixar hoje para a sua vida. Que Deus possa alcançar a sua vida. Que você não venha desistir, mas que nessa tempestade você venha se fortalecer, se erguer, se colocar de pé para a batalha final. Que a igreja venha se unir, porque somos corpo de Cristo. E nessa união clamar, orar e vigiar. Porque o grande dia está chegando. Eis que chega esse dia. Eu anseio por esse dia. E você? O que você tem feito para aguardar esse grande dia? Como tem sido a sua espera? Você está se distraindo com os problemas ou você está cingindo o seu lombo, está erguendo e você está se colocando pronto para a batalha? Como está sendo sua reação diante disso tudo? Não é hora de parar. É hora de se levantar e clamar e glorificar o nome daquele que pode todas as coisas. Fiquem na paz de Jesus. Que vocês tenham um domingo abençoado, um início de semana abençoada. E que vocês continuem clamando, glorificando. Não esqueçam de curtir, compartilhar e compartilhar a palavra do Senhor para aqueles que precisam, porque precisamos alcançar vidas e a nossa função alcançar vidas. Ei, não deixa que a distração dos problemas venham te tirar da presença de Deus, porque Ele quer que você, além de ouvir, Ele quer que você o veja. Fiquem na paz do Senhor.